Agora, na Porto Gravatá, pergunte ao doutor. Dúvidas sobre doenças, tratamentos, saúde e bem-estar? Pergunte ao doutor, com Carlo Hackman, médico de família. Nós já estamos com o Dr. Carlo Hackman ao vivo aqui para responder algumas perguntas, né, no quadro Pergunte ao Doutor. Aliás, a gente tem tido uma participação legal aí, né, dos nossos ouvintes, entendendo o quadro, já mandando perguntas antecipadas, né, o que permite que a gente possa trabalhar por assuntos. Né? Bom dia, doutor. Bom dia, Fernando, bom dia, Kelvin, bom dia a todos os ouvintes da Porto Gravatá. Prazer estar aqui com vocês. Vou deixar com o Dr. Carlo Hackman, que ele tem as perguntas que nos foram enviadas antecipadamente. Para quem quiser fazer perguntas atuais, perguntas agora, nesse momento, direto para o doutor que está ao vivo conosco, pode usar o nosso WhatsApp, que é o Porto Gravatá. Só Porto Gravatá, digita só Porto Gravatá, né? Está conosco. E pode ir acompanhando ao vivo também o quadro Pergunte ao Doutor, com o Dr. Carlo Hackman, médico de família, que já está aqui conosco. Bom, doutor. Maravilha. A primeira pergunta, Fernando, que a gente recebeu para o programa de hoje é da Margarete Salomão. A Margarete nos diz, meu médico diz que estou com hérnia de hiato e que não tem cura. O que é isso? Então, tá, muito obrigado, Margarete, pela pergunta. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Margarete e todos os ouvintes, para a gente entender o que é hérnia de hiato, eu queria sempre dar uma passadinha pela base, para a gente entender como é que é o funcionamento normal e o que é hérnia de hiato, né? Para quem nunca ouviu falar ou não conhece, do que a gente está falando? A gente está falando de um problema que está relacionado ao esôfago, a área de transição do nosso esôfago com o nosso estômago. E a hérnia de hiato é um problema que está muito associado ao refluxo gastroesofágico, que a gente fala de refluxo, quando a pessoa tem refluxo, tem aqueles sintomas de azia, queimação. Tá? Então, o que é a hérnia de hiato? Para a gente entender, então, no nosso trato digestivo, ele começa pela boca e termina lá no ânus. O alimento ele vai percorrer todo o trajeto que passa pela boca. Entre a boca e o estômago, o alimento é conduzido por um cano, como se fosse uma tubulação. E ele é um tubo mesmo, que mede aproximadamente 40 centímetros, que se chama esôfago. Então, o esôfago, que está diretamente relacionado à hérnia de hiato, é esse tubo que conduz o alimento da boca, após a mastigação, a gente deglute, e ele vai pelo esôfago, que passa por todo o tórax e entra lá no estômago. Tá? Então, o esôfago ele tem essa função. Essa área de transição entre o esôfago e o estômago, essa área ela fica localizada bem abaixo do nosso músculo diafragma. O diafragma é o músculo que divide o nosso tórax do nosso abdômen. Tá? Então, entendido isso, agora a gente vai entender o que é a hérnia de hiato. Em primeiro lugar, hérnia é toda e qualquer estrutura que é de uma determinada região do nosso corpo, ele passa para outra região. Então, assim, o nosso estômago é um órgão que pertence ao abdômen. A posição do estômago no nosso organismo é o abdômen. Em alguns casos, ele pode subir pelo esfíncter, pelo orifício que separa o tórax, né, do abdômen, que nesse músculo diafragma, ele entra ali para dentro, né, e aí ele faz uma herniação, ou seja, ele passou de uma cavidade, que era o abdômen, para outra cavidade, que é o tórax, por um buraco, por uma passagem. Então fez uma herniação. Isso é hérnia. Hérnia, por definição, quando uma estrutura passa de uma cavidade para outra, cavidade que não é dela. Por exemplo, a gente tem a hérnia inguinal, né? Que é quando uma alça de intestino entra pelo canal inguinal e daqui a pouco nos homens, por exemplo, vai parar lá na bolsa escrotal. Isso é uma hérnia, uma estrutura, intestino, passou por um canal, que foi o anel inguinal, e foi parar e aumentar de volume lá na bolsa escrotal. Chama hérnia inguinal. A hérnia de hiato é quando o estômago, que é um órgão abdominal, passa por esse orifício que tem nesse músculo, que é o diafragma, e vai lá para o tórax.
Por que tem a ver com refluxo, então, que eu estava explicando? O que acontece é que, bem ali no diafragma, nesse músculo, né, existe uma válvula e existe um mecanismo que se chama esfíncter esofágico inferior. A gente come, Fernando, o alimento entra, passa pelo esôfago e cai lá no estômago. E ele normalmente não volta para o esôfago de novo. Né? Ele não volta. Se a pessoa virar de cabeça para baixo e essa válvula estiver funcionando normalmente, o alimento não vai virar. Eu posso plantar uma bananeira que o alimento não vai voltar do estômago para o esôfago, porque está funcionando ali um fechamento, como se fosse uma válvula, uma porta que fecha ali a passagem. Em algumas situações, essa porta, esse esfíncter, ele é muscular, ou seja, ele se contrai, né? Se contrai e fecha. Em algumas situações, essa válvula ela não está funcionando bem, ou por relaxamento da musculatura, né? Ou no caso da hérnia de hiato, como o estômago entra ali, ele empurra essa válvula mais para cima. E ela não funciona bem porque perde a função do músculo, do diafragma que está ali no entorno e faz essa contração. Então a pessoa tem refluxo, porque o refluxo é quando o conteúdo que já está lá no estômago volta para o esôfago. Né? Ele volta, aí a pessoa deita, aí a pessoa vira de cabeça para baixo, tem facilidade de voltar, porque não está funcionando bem. Então, se manifesta com sintomas de refluxo. Então, a hérnia de hiato é uma das principais causas de refluxo, porque existe essa passagem do estômago por esse orifício. Não que todo refluxo seja hérnia. Outras coisas podem causar refluxo. Toda e qualquer situação que aumente a pressão abdominal, imagine, é tudo física, né? Aquelas coisas que a gente aprende na escola lá. Se eu aumentar minha pressão no abdômen, como a cavidade está fechada, mas ali é um buraco, tem uma possível saída, né? Uma pressão aumentada vai empurrar por aquele buraco para cima. Tanto que a pressão aumentada também piora a hérnia inguinal. Certo. Porque aquela pressão ela quer escapar por algum espaço. Então, toda e qualquer situação que aumente a pressão abdominal vai empurrar. Então, assim, é muito comum, muitas vezes, a gestante apresentar refluxo. Por quê? Claro. Ela está crescendo o útero, né? Aquele útero vai aumentando de tamanho, com o bebê se desenvolvendo ali dentro da barriga da mãe, e isso vai causando um aumento de pressão nos órgãos abdominais e empurra aqui para cima. Se a musculatura não está funcionando bem, já vem sintomas de refluxo. Então é comum a gestante. Então outras coisas causam refluxo, como por exemplo o aumento de peso também, a obesidade leva a isso por aumento da pressão abdominal. Existem alguns alimentos que causam um relaxamento nessa musculatura, que também vão causar refluxo, como cafeína, chocolate, né? A erva mate do chimarrão, ela também tem esse aspecto de causar um relaxamento da musculatura e pode levar a refluxo. Então, não é só a hérnia de hiato que causa refluxo. Mas a pergunta foi, tenho hérnia de hiato, né? Ela é uma causa de refluxo. E sobre cura. Na imensa maioria das vezes, dependendo da intensidade e do grau da hérnia, é necessário uma correção cirúrgica mesmo, né? Porque existe essa herniação, o estômago está entrando lá pelo orifício esse que eu falei, e aí a correção ela se dá muitas vezes por um procedimento cirúrgico. Isso vai depender do grau da hérnia, né? Muitas vezes é identificado pelo exame que se chama endoscopia. A endoscopia mostra se a pessoa está com algum grau de hérnia. Vai depender também se a pessoa, né, em decorrência de ter a hérnia, tem refluxo e esse refluxo já vem causando algumas complicações, porque é fácil da gente raciocinar, Fernando e ouvintes. O conteúdo que está lá no estômago ele é muito ácido, porque o estômago é um ambiente ácido, é a característica do estômago no processo de digestão. A mucosa, a parede interna do estômago, é preparada para essa acidez. Então, o nosso tapete interno do estômago ele é preparado para suportar essa acidez. O esôfago não tem essa característica. A função do esôfago é só passagem do alimento. Interessante. Então, a mucosa do esôfago é outra. E a mucosa do esôfago, quando exposta a muita acidez, ela se irrita. Ela inflama, ela pode inclusive fazer úlceras e inflamações de tal nível que causam dor, causam a famosa queimação,
Né? Qual que é o sintoma que a pessoa refere quando tem refluxo? Eu tenho aquela queimação, azia, queimação, que sobe assim aqui nessa região. É bem o trajeto do esôfago. A pessoa chega, quem está me vendo aqui pelo Facebook, né? Ela faz esse movimento, assim, ó, aponta para o peito, subindo em direção à garganta, que sente uma queimação nessa região. Por quê? Porque o esôfago, o tapetinho dele lá não está preparado para aquele ambiente ácido. Então, de acordo com o nível desses sintomas e dessas modificações que podem levar à famosa esofagite, respondendo a Margarete, se tem cura ou não, de acordo com esses níveis, com o grau da hérnia, muitas vezes é indicado um procedimento cirúrgico para correção disso. Né? Então, respondendo, tem cura? Por si só, infelizmente, não existe nenhuma. A gente pode implementar as medidas anti-refluxo, que é não fazer alimentação pesada, muito volumosa. A gente já falou sobre isso aqui, as medidas anti-refluxo. Evitar café, chocolate. Quem fuma, evitar fumar, porque o cigarro também prejudica ali na questão do refluxo. Uma coisa muito boa e fundamental para o refluxo é a elevação da cabeceira da cama. Né? Colocar lá um taquinho de madeira, um tijolo, mais ou menos uns 15 centímetros lá na cabeceira da cama, para que a cama fique um pouquinho mais inclinada. O conteúdo que está lá no estômago ele vai voltar mais fácil. Se eu elevo a cabeceira, eu dificulto isso. Mas para quem tem hérnia de hiato, muitas vezes essas coisas somente não funcionam e aí a pessoa vai precisar muitas vezes passar por um procedimento cirúrgico. Espero ter respondido a Margarete sobre a hérnia e dado uma explicação que ficou clara assim, para todos, para entender o que é a hérnia de hiato especificamente e o que é o refluxo gastroesofágico, que é muito comum no nosso dia a dia. Ficam aí as orientações de evitar alimentação volumosa, para não causar muita pressão lá dentro do abdômen e não causar refluxo. Evitar café, chocolate, evitar cigarro, né, que são coisas que pioram o refluxo. Elevar a cabeceira da cama, né, muito importante elevar a cabeceira da cama para evitar, Fernando, outra coisa importante que eu já ia me esquecendo, evitar deitar logo após as refeições. Mas para quem tem refluxo, quem está com a região ali funcionando bem, a válvula essa que eu te falei, é o que eu disse. A pessoa pode virar de cabeça para baixo que não volta. O músculo segura firme lá o estômago fechado. Mas se a pessoa já tem algum mecanismo que leva a essa abertura ali, ou hérnia, ou alguma outra coisa, você se alimenta, deita no plano, é muito mais fácil de refluir do que se eu ficar em pé ou sentado. Gravidade. Se eu estou sentado, a comida desce pela gravidade. No momento que eu faço uma refeição, almocei bem e já tenho refluxo, me deito, vai apresentar sintomas. E outra coisa muito importante, serve como alerta e atenção. Muitas vezes aquelas pessoas que têm tosse seca, aquela tosse crônica, não melhora nunca. Já vi aqui, já fui ali, já investiguei, não é pulmonar, não fumo, não tem nenhum, pode ser refluxo. Então, ficar atento a isso. Pode ser uma manifestação de refluxo. Mas por quê? O que a tosse tem a ver? Esse refluxo ele pode se dar de forma tal que o alimento sobe pelo esôfago, sobe e chega lá na altura da traqueia. Porque o esôfago e a traqueia se comunicam ali e cai na traqueia. Aí cai na traqueia, tosse, porque a tosse nada mais é do que um mecanismo de defesa da nossa árvore respiratória. Alguma coisa estranha caiu ali e a gente tosse para botar para fora. Tosse é um mecanismo de defesa da árvore respiratória contra qualquer agente agressor. Esse agente pode ser uma bactéria, pode ser um vírus, pode ser muita secreção, pode ser conteúdo que refluiu do estômago, subiu lá e caiu na traqueia. A pessoa tosse, fica com aquela tosse seca, e é refluxo. E aí a gente trata com as medidas para refluxo, faz essas coisas que eu falei aqui. Muitas vezes pode precisar de medicação, aí vai procurar o médico, né, como deve ser feito, mas as medidas principais são essas que a gente falou. Incrível para mim, eu posso passar a madrugada inteira acordado, não canso. Agora, depois do meio-dia é preciso, é hábito que se cria, né? Bom, tem um hábito muito saudável, na verdade, né? Esse é um hábito considerado saudável. Descansar bem, tal, numa daquelas minhas 5 recomendações que eu falei já no primeiro programa aqui, né? Tá ali a segunda, a terceira era descansar bem. Esse descansar é ter um sono
revigorante, dormir bem durante a noite, sim, mas a pessoa pode ter o hábito e desenvolver esse hábito de ter algum momento de descanso ao longo do dia. E esse hábito é muito saudável e muito bom, né? Nem todos conseguem isso, ou nem todos podem isso por questões do dia a dia, mas em alguns lugares, inclusive, isso é muito comum, né? Bom, essa aí foi a pergunta para Margarete Salomão. Agora nós temos aqui Maria Aparecida Ferreira, até o doutor brincava no WhatsApp aqui, tua parente, né? E agora ele estava me explicando por quê, Maria, porque ele gostaria de saber a tua idade, né? Então, eu estou tentando localizar aqui, estava tentando, porque ela mandou no nosso e-mail, no Porto Gravatá. Né? Eu tenho a pergunta dela. Isso. A pergunta também, comecei com muitas dores no respirar e dificuldade de puxar o ar. Eu estou no WhatsApp aqui, doutor. Depois de muitos exames, a médica me disse que tenho fibrose cística. Corro o risco de vida? Pergunta ela. Cida, que é a Maria Aparecida Ferreira. O doutor Carlos, na chegada aqui, já estava me perguntando se da tua idade, né? Isso, é importante saber, se estiver ouvindo, Cida, manda para a gente a tua idade. E vamos falar sobre esse assunto, que é a fibrose cística. Então a Cida coloca ali essa descrição de um quadro de muita dor para respirar e dificuldade de puxar o ar. Ela estava provavelmente com um quadro de falta de ar, né? A gente chama de dispneia, falta de ar, essa dificuldade para respirar. Depois de vários exames, foi dito a ela que ela tem fibrose cística. E pergunta se corre risco de vida. Gente, o que é a fibrose cística, né? Vamos começar por aí, e isso é muito importante, é um assunto bem importante. A fibrose cística, ela é também chamada de mucoviscidose, tá? Ela também tem esse sinônimo, fibrose cística ou mucoviscidose. Em primeiro lugar, ela é uma doença genética. Ela é uma doença genética que se manifesta em ambos os sexos. A gente pode ter manifestação tanto na mulher quanto no homem. Ela é transmitida, então, de forma genética. Ela é considerada uma doença autossômica recessiva. Ou seja, muitas vezes os pais não têm a doença. Não necessariamente os pais eles precisam manifestar a doença. Mas, necessariamente, os dois pais, pai e mãe, eles eram portadores do gene causador da doença. Interessante. E aí a pessoa recebeu justamente o gene, né, de cada um dos dois que causa a fibrose cística. Então, em primeiro lugar, é uma doença genética. O gene esse que é afetado, ele é responsável pelo transporte de algumas substâncias, alguns íons. O que é um íon? O sódio, cloro, potássio, isso são íons. Ele é responsável pelo transporte dessas substâncias através das membranas das nossas células. Então, as nossas células têm as membranas lá que as revestem, e esse gene afetado pela fibrose cística ele é responsável pelo transporte dessas substâncias. Isso faz com que, principalmente as nossas glândulas, que produzem suor, as glândulas exócrinas, e que produzem muco no nosso corpo, sofram alterações e não funcionem bem. E essa alteração vai tornar o nosso muco muito mais espesso. Ele fica mais viscoso. Ele perde a fluidez. Então, uma secreção respiratória minha, ela fica mais viscosa, espessa, não tão fluida. Aí vamos pensar sobre isso. Isso pode causar, e pode ocorrer tanto no trato respiratório, essas alterações podem ocorrer no trato gastrointestinal, podem ocorrer lá no pâncreas, né? E se ocorre no pâncreas, os nossos mucos eles chegam a ficar 30 a 60, na pessoa com fibrose cística, 30 a 60 vezes mais viscoso do que o normal. Aí a gente parte do princípio que pode levar à obstrução, pode levar àquela produção de catarro, aquele catarro mais pesado, aquela secreção pulmonar, a gente chama de catarro mesmo, né? Mais pesado. Isso leva, inclusive, à dificuldade da pessoa eliminar e no quadro respiratório, dá aquele quadro crônico de bronquite. Na verdade, a fibrose cística, do ponto de vista respiratório, ela é uma das manifestações de bronquite, de doença pulmonar obstrutiva crônica. O mais comum é cigarro. Teve muitas dores no respirar e dificuldade de puxar o ar. Dificuldade de puxar o ar, ela já está com uma manifestação respiratória. Bom,
A questão é, Fernando, que a fibrose cística ela tende a se manifestar desde o início da vida, porque por isso que eu perguntei a idade da SIDA, né? O comum é que já se tem a manifestação da fibrose cística desde o nascimento, muitas vezes. Por que desde o nascimento? Essa secreção mais espessa, e aí a primeira forma que se manifesta é que as pessoas têm que estar alertas para a fibrose cística. Essa secreção mais espessa, no caso do pâncreas, faz com que ele não consiga liberar no trato digestivo enzimas importantes para a nossa digestão, para a digestão das gorduras que vem lá do pâncreas. Como é muito espesso, entope, vamos falar no português bem claro, entope ali os ductos do pâncreas que levam as enzimas importantes para a digestão de gordura e proteína, principalmente, e isso leva a um quadro de desnutrição, já de início da vida. Então, a criança se alimenta, mama, mas não ganha peso. Interessante. Alerta, muita atenção, dificuldade de ganhar peso, né? Muita atenção. Então, já se manifesta ali. E aí pode ter manifestações respiratórias, porque isso fica muito encatarrado, muita secreção, né? Isso pode levar, inclusive, a infecções de repetição, pneumonia, e ela é uma doença importante, é uma doença grave, né? A minha pergunta aqui é justamente para eu entender bem e para a gente ver se não tem nenhuma dúvida. Ou seja, ela é congênita, ela não é viral. Ela não é causada por... A infecção viral ou uma pneumonia é uma complicação, vem depois. É uma doença congênita que afeta nossas membranas ali, torna o muco mais grosso, mais viscoso, mais grosso. Isso leva a maior produção de catarro, secreção, podendo dar mais pneumonia. No caso lá da ação no trato gastrointestinal, levando a problemas nutricionais, inclusive, né? E o tratamento ele é multiprofissional, a pessoa precisa de um acompanhamento médico, muitas vezes fisioterapeuta, nutricionista para fazer essa reposição nutricional, porque está tendo dificuldade de nutrição, né? E ela é uma doença com um prognóstico. Quando a gente fala de prognóstico, é assim, quando eu tenho um problema, qual que é a minha situação perante a minha expectativa de vida e tal. Ela é uma doença de um prognóstico muito ruim, inclusive, né? Pois é. Muito ruim. Por isso que eu queria saber a idade da SIDA, porque talvez ela possa ter alguma confusão não estou falando por parte da médica, mas às vezes até de compreensão nossa, porque daqui a pouco ela pode ter recebido a informação de que está com um quadro de fibrose pulmonar. Essa pergunta veio no nosso Gmail. Eu vou pedir para a Cida, se ela estiver nos escutando agora, que ela entre em contato com o nosso WhatsApp aqui para ficar mais rápido, né? 996-946-677. De qualquer forma, foi importantíssima, porque a gente está podendo falar de fibrose cística. Eu ainda queria falar sobre como é que a gente identifica, falar que é importante que na triagem neonatal, o famoso teste do pezinho, tá ali dentre o rol de doenças que são avaliadas no teste do pezinho. Um dos testes que é feito é já para que se tenha uma identificação precoce de fibrose cística. Como eu disse sobre o prognóstico, que o prognóstico não é bom, né? Quanto mais cedo se descobre, melhor, porque a gente tem que começar desde cedo, desde recém-nascido, bebezinho, sabendo que tem, ou já se tem o diagnóstico de fibrose cística, ou se tem, né, maior risco o para teste do pezinho fica evidenciado de que forma? Ele mede uma das proteínas ali, que são... Como é que é mesmo o nome? Agora me deu uma falha na memória aqui, mas eu já consigo identificar para vocês. Imunotripsina, né? Ele detecta, ele faz ali no teste do pezinho, ele faz uma dosagem de imunotripsina, que é uma substância que, quando aumentada, é possível detectar precocemente. Alerto a vocês, assim, o teste do pezinho é um teste de triagem, né? Ele identifica, né, pessoas que têm risco para aquele rol de doenças que ele avalia. A partir dali, então, se a pessoa se deu positivo nesse teste da imunotripsina, aí a gente se faz uma investigação complementar para confirmar. Porque o teste padrão ouro para a identificação de fibrose cística é o teste do suor, né? Do suor. A característica clínica, laboratorial,
principal da fibrose cística é que o cloro, que é um desses íons que eu falei, os níveis de cloro eles estão aumentados no suor da pessoa. Por essas alterações que tem lá na membrana, né, causada pelo gene esse alterado, os níveis de cloro eles estão aumentados no suor. Então, o teste do suor é o que dá o diagnóstico. O teste neonatal, o teste do pezinho, ele é... Esse teste é curioso agora, porque esse teste, na verdade, ele vai mostrar a deficiência imunológica da criança para várias outras doenças também, né? Sim, sim. A grande questão da fibrose cística é que essa alteração genética ela não envolve só o pulmão, ela envolve o pulmão, trato digestivo, as glândulas do suor, né? Várias coisas. Então, a criança acaba ficando mais suscetível, a criança e a pessoa. Quando eu falo criança é porque geralmente se identifica mais cedo, né? Lá no início da vida, porque por causa disso. Ou apareceu no teste do pezinho, ou então alguns sinais vão dando para a gente a suspeita de ir em busca desse diagnóstico, e o principal deles é o ganho de peso. A criança não está ganhando peso. Por isso é tão importante a curva. Né? Os pais, quem tem filhos pequenos, recém-nascidos, leva para consulta no centro de saúde, sempre se pesa e sempre se mede, porque pesar e medir no primeiro ano de vida são os principais indicadores de um bom desenvolvimento, de que tudo está bem. Então, pesar e medir e colocar naquela curva que tem na carteira de vacinação, a curva de crescimento é fundamental. A criança está apontando para cima, está subindo na curva, perfeito. Estacionou na curva, perdeu peso ou não vem tendo ganho, se passou de um mês para o outro e o peso continuou no mesmo, né? 2 meses continua no mesmo, alerta. E uma das coisas que tem que ser avaliada daí é a fibrose cística. Né? Aqui no WhatsApp a Mérita, não sei se está diretamente relacionada a esta pergunta, a Mérita está dizendo que o recém-nascido vive com apenas 60 centímetros do intestino delgado e 30 centímetros do intestino grosso. Nasceu assim? Se é um caso que ela tenha conhecimento, relata para a gente aí, Mary, só para a gente poder entender também a tua pergunta aqui. Né? Então, assim, Fernando, só concluindo essa questão da fibrose cística, primeiro é importante ter certeza, né, do diagnóstico. Eu falei aqui, para a gente ficar atento, a gente pode ter outros tipos de fibrose. Né? A pessoa pode receber um diagnóstico por características de um exame que fez, de um raio-x ou até de uma tomografia, que tem um quadro de fibrose pulmonar. A fibrose pulmonar ela pode ser causada porque durante a vida da pessoa ela foi exposta a alguma substância específica. Geralmente quem trabalha em mina de carvão ou é exposto a alguma substância que levam à fibrose pulmonar. Aspirou muita poeira, muita fumaça ou muito inalante químico, dependendo da profissão da pessoa, essas inalações podem desencadear fibrose pulmonar. Isso é uma coisa, não tem nada a ver com fibrose cística. Fibrose cística é uma doença genética que, na imensa maioria das vezes, se manifesta já na infância, nos primeiros anos de vida. Raras vezes pode-se ter uma manifestação mais tardiamente, esses geralmente são quadros mais leves, mas fica esse alerta. Normalmente a fibrose cística ela tem um prognóstico ruim para a pessoa, né? Porque em algum momento ela acaba vindo a sofrer das complicações dessa produção aumentada desse muco mais espesso, certo, mais grosso, que acaba obstruindo aí. Lembrando que esse quadro, Pergunte ao Doutor, ele é reprisado todo sábado a partir das 13 horas também. Nas próximas perguntas do quadro, né, aqui, doutor, nós temos, essa aí era da Maria Aparecida, nós temos do Noeli Souza de Medeiros. Noeli Souza de Medeiros. Aí eu fiquei em dúvida, homem ou mulher? Né? Noeli Souza de Medeiros. Eu acredito que seja uma mulher, né? Deve ser mulher. Pela pergunta, doutor, eu tenho praticamente certeza e já vou falar. Como tratar incontinência urinária? Então, eu queria agradecer a Noeli, acredito que seja a Noeli, porque incontinência urinária é um sintoma mais comum, um problema mais comum nas mulheres. Não que não possa ter em homens, e nós vamos falar sobre isso. Então, por isso que eu falei prático com certeza. Né? Mas é um problema mais comum nas mulheres. O que é incontinência urinária? Fernando, o que é incontinência urinária? É não parar de fazer xixi. É fazer xixi a todo instante, né? Fazer xixi a todo instante, mas se você tem o controle do seu esfíncter, não é incontinência urinária. Controle do esfíncter. Controle da urina. A incontinência urinária é quando a pessoa perde a capacidade de controlar o esfíncter, a bexiga.
ela perde urina involuntariamente. Certo. A gente pode estar aqui conversando e eu perder urina, me urinar, né? E essa perda, ela pode ser espontânea, né? Nós já vamos falar sobre isso, ou ela pode ser porque eu fiz algum esforço, eu virei para o lado aqui e tossi, dei uma tossida aqui, eu espirrei, aí naquele espirro aumenta a minha pressão abdominal e dá uma vazada. Então a incontinência urinária é a perda da capacidade de controlar a urina. Fazer xixi bastante pode ser por outros motivos. Pode ter medicação, diabetes. Eu posso tomar bastante líquido e ir toda hora no banheiro. Estou toda hora tomando líquido. É não ter o controle do ato de fazer o xixi, né? Porque não tem o esfíncter. Exatamente. Aí ali tem os músculos que funcionam lá para segurar, e aí nós vamos entender como é que é o funcionamento normal, como é que a gente controla essa urina. E aí vamos começar pelo básico. A urina ela é produzida nos rins, ela é, né, os nossos rins, 2 rins, fazem o papel de filtração. Isso é muito rápido, é impressionante. Qualquer um pode fazer um teste ali. Hoje de manhã eu estava pensando um pouquinho sobre essa resposta e eu me lembro que logo depois que eu acordei, eu tomei 2 copos de água. Primeira coisa que eu fiz ali ao longo no dia, antes de tomar café e coisa e tal. E aí estava lendo sobre aqui a incontinência urinária, vendo, vamos ver o que eu posso levar de interessante. Aí logo já vem aquela vontade, rápida, nem meia hora. Né? Ou seja, o rim faz esse papel de filtração. Se a gente tomar aí meio litro de água, rapidinho, em menos de meia hora, a gente já vai estar indo no banheiro. Porque faz esse papel de filtração. Então a urina é produzida pelos rins, ela escoa pelo ureter, que assim como o esôfago é um caninho que leva a comida da boca até o estômago, o ureter leva do rim até a bexiga. Né? Ela é armazenada na bexiga, e é aqui que nós vamos entender, a bexiga é um órgão muscular que armazena a urina, e ela depois sai pela uretra e é eliminada pela uretra. Né? A bexiga faz esse papel de armazenar a urina. E ela suporta um volume de aproximadamente uns 300 ml, que é menos do que uma garrafinha daquela ali que está no teu lado ali, Fernando. Estou vendo que está com 2 garrafinhas de água ali. Tem 500 ml essa garrafinha. A bexiga, ela suporta, assim, sem gritar, 250, 300 ml. Um copo pequeno de plástico. Quando chega nesse volume, até aí está tranquilo. Ela está lá relaxada, a bexiga fica relaxada e ela vai... esse relaxamento manda mensagem para o cérebro constantemente. O nosso cérebro entende que está tranquilo, está relaxado e tal. Quando ela chega nesse volume, em torno de 300 ml, os receptores neurológicos, os nossos nervinhos que estão lá nesses músculos, eles começam a mandar mensagem, eles começam a dar uma dilatada, né, aumenta a pressão lá dentro da bexiga, e eles mandam mensagem para o cérebro que está ficando cheio o negócio, falando no bom português. E aí se desencadeia a mensagem automática da gente sentir o quê? Estou com vontade de ir no banheiro. Né? Esse é o processo normal. A gente vai no banheiro, esvazia a bexiga e começa tudo de novo. Só que até aí, os próprios músculos, normalmente do ponto de vista involuntário, estão funcionando. Quando a gente começa a ficar com vontade, o cérebro manda essa mensagem para os músculos, né, desencadeando a vontade, a gente pode até segurar, Fernando, e a gente consegue segurar, mas esse segurar começa a ficar voluntário. Ou seja, a gente tem que fazer força para isso. A gente se concentra, né, e segura. O segurar é que a gente está contraindo outros músculos ali da pelve, do nosso trato urinário, do entorno, para segurar. Aí a gente vai, esvazia a bexiga e alivia. Então, entendeu o mecanismo normal. Né? Produziu, se a bexiga enche ali depois de uns 250, 300 ml, manda mensagem para o cérebro desencadeia a vontade. Você tem que ir no banheiro. Se eu não posso ir no banheiro agora, imediatamente, eu até me seguro. Eu começo a usar a musculatura voluntária. Eu me contraio. Né? Até ali, eu não precisava me contrair, porque ela ainda não tinha atingido a capacidade máxima dela de alerta. Esse é um mecanismo normal. A incontinência urinária, que é a pergunta da Noeli, ela é quando essa musculatura começa a ficar ou falhar no funcionamento, na contração, né? O próprio envelhecimento da bexiga pode levar a isso. Quando a pessoa tem essa vontade,
ela não tem essa musculatura que ela consegue usar e controlar, na maioria das vezes. E ela perde a urina. Quando a bexiga atinge a capacidade aquela, que eu falei, 250, 300 ml, ela escapa. Porque a musculatura do ureter, que é o que fecha, mesmo exemplo que a gente falou do esôfago antes, a musculatura que fecha ela está frágil, ela está dilatada, a gente perde aquela capacidade e ela vaza. E ela pode vazar espontaneamente, que é uma das coisas, uma das formas de incontinência urinária, quando ela vaza espontaneamente. E ela pode vazar, que essa é a incontinência urinária de esforço. Ela pode vazar espontaneamente, que é de urgência, quando a bexiga não está conseguindo segurar. Ela pode vazar por um esforço. Então, o exemplo que eu falei, eu tossi, eu espirrei, eu me levantei, eu me abaixei para juntar um peso do chão, um balde pesado do chão. A bexiga estava cheia e aí ela vaza. Cheia, ela vaza porque aumenta a pressão abdominal e a musculatura não consegue segurar. Então, isso se dá muitas vezes pela idade, por isso que eu falei que é mais comum em mulheres, é mais comum em mulheres, quanto mais passa a idade, a gente cita ali um ponto de corte que é depois dos 60 anos, acaba piorando isso. Tem gestantes. Gestante também tem essa característica, é a mesma coisa da pressão que a gente falou do esôfago, né? Tem essa característica. Daí tem pessoas que têm algumas doenças, como doença de Parkinson, doenças neurológicas. Doenças neurológicas que acabam afetando o funcionamento desse estímulo nervoso que leva à contração dos músculos ali, né? Bom, a Mary pergunta aqui, o que é bexiga caída? Eu sei que de repente pode não estar relacionado aí, mas já... Né? Relacionado. A bexiga caída, Mary, ela é uma das causas de incontinência urinária. Na verdade, a fragilidade dessa musculatura pélvica, ali da pelve, a gente está falando de pelve, períneo, né? Toda a musculatura que segura a bexiga, na mulher também faz a função de segurar o útero, né? E a bexiga caída, com essa fragilidade, essa musculatura da bexiga, ela se manifesta pelo canal da vagina. Né? Ela se visualiza, ela cai, né? E é uma das causas de incontinência urinária. Então, tudo isso, Mary e demais ouvintes, é alteração da musculatura pélvica, fragilidade de musculatura. Por aí vocês já devem estar imaginando que uma das coisas que se faz para tratamento da incontinência urinária, quando num grau não tão acentuado, é um trabalho de fisioterapia, de reforço dessa musculatura. Tá? De reforço dessa musculatura. Então, a primeira coisa é isso. Deixa eu voltar na pergunta para ver bem o que só para a gente também destacar, mas a bexiga caída não existe só em mulher, não acontece só em mulher, ela acontece no homem também, né? A gente está falando sobre isso porque a incontinência urinária, no geral, ela é mais comum na mulher. A causa mais comum da incontinência urinária, ela tem a ver com sintomas obstrutivos, né? Então, assim, o aumento da próstata no homem, a incontinência urinária no homem, se chama incontinência urinária de sobrefluxo. O aumento da próstata leva a uma obstrução lá na uretra. Então, o problema está lá na uretra, ele não está na bexiga, na imensa maioria dos casos no homem, né? Então, como tem essa obstrução na uretra, não está urinando totalmente. Aí fica armazenando para trás, armazenando a bexiga, né? E aí tem essa questão, chega num determinado momento que a bexiga fica aumentada e sobrecarregada de tal maneira que aí perde a urina, tem incontinência de sobrefluxo, mas a causa mais comum é relacionada com a próstata. A pergunta da Noemi era como tratar a incontinência urinária. Então, a gente entendeu que é um problema de musculatura lá da pelve, pode estar relacionada à bexiga caída, a enfraquecimento da musculatura. Então, se trata basicamente visando fortalecer essa musculatura e com exercício de fisioterapia. E aqui vai a dica, porque não tem muito como eu explicar aqui, mas anotem aí. Procurem por exercícios de Kegel, K-E-G-E-L. Vocês vão procurar, porque é difícil de eu explicar aqui. Tem alguns exercícios que se faz, né, que o fisioterapeuta ensina, ou a gente pode ensinar também, mas hoje
com o acesso que se tem aí aos meios eletrônicos, as pessoas podem procurar, porque existem orientações, inclusive com imagem direitinho, do passo a passo, que são exercícios que se faz para fortalecimento da musculatura pélvica, para a pessoa conseguir ter um melhor controle desse esfíncter urinário. Bom, você está falando em incontinência urinária e eu te pergunto assim, incontinência fecal, ela tem também a mesma problemática da musculatura? Desgaste? Tem a mesma problemática da musculatura. A mesma problemática da musculatura. Podem ser causas diferentes, né? Ou algumas patologias que envolvem especificamente o esfíncter. Ou seja, numa linguagem mais popular, só para as pessoas poderem nos entender. Eu estou perguntando ao doutor, a pessoa que tem o hábito de fazer xixi, a incontinência urinária, ela não consegue segurar, mas também tem aquela que faz o cocô e não consegue segurar. Não né? conseguir ter o controle do esfíncter anal, né, no caso. Então também, ou por problema de musculatura, ou alguma doença que levou a alguma lesão, processo inflamatório, bem na porção final também do intestino, né? E que leva a essa incontinência, ou alguma doença que, como por exemplo doenças que causam diarreia crônica, né, diarreia muito líquida, e que a pessoa justamente tem dificuldade de segurar, tem uma incontinência fecal. Mas fica a dica então dos tratamentos, a fisioterapia, os exercícios de Kegel, Kegel, né? Tem inclusive, acredito que tem inclusive bons vídeos orientando o exercício no YouTube. E em alguns casos, sim, também é necessário cirurgia para correção dessa estática pélvica, isso, assim que a gente chama, né? Precisa se corrigir essa estática pélvica, ali, o funcionamento dos músculos ali na pelve. Mas era basicamente... e aí tem os exercícios de Kegel tem para homens e para mulheres, contraindo o músculo coxigênio. Exatamente. A gente orienta... né? O primeiro passo é identificar o músculo, né? Porque às vezes quando só fala aí, contrai o músculo tal, que músculo é esse? Um dos exercícios que faz para a pessoa identificar, se tornar consciente da existência daquele músculo é interromper a micção durante começa ali a fazer xixi, legal. Interromper, tu está usando esse músculo aí. Legal. Aí já sabe, opa, é esse músculo aqui que eu estou usando, esse é o movimento que eu preciso fazer. Não se aconselha que a pessoa fique fazendo isso muito, tá, Fernando? Isso é para identificar o músculo. Ter esse hábito e fazer isso, muitas vezes pode até, em alguns casos, piorar a incontinência. Mas assim, eu quero saber que músculo é esse, como é que eu identifico esse músculo na minha pelve, porque não é assim. Contrai o músculo tal lá. O exercício orienta ali. Mas o primeiro passo é esse. Durante a micção, você interrompe a micção. Faz esse exercício algumas vezes para você tornar consciência da existência desse músculo. É aquele músculo ali. É isso que eu vou trabalhar nos exercícios lá. Agora, vendo os exercícios aqui, também me surgiu ali o alerta que esse exercício de Kegel também serve para quem tem o problema de ejaculação precoce. Né? Também, justamente... Para ter controle, né? Para aprender a ter controle. Ele trabalha, é uma das formas de trabalhar a consciência corporal, né? Assim como a gente muitas vezes não se dá conta que está com o pescoço contraído e está com aquela dor cervical, o pescoço fica tenso, a gente não tem consciência muitas vezes e passa o dia contraído. No momento que tu passa a ter consciência, não, parei um pouquinho, deixa eu soltar, aí tu identifica o teu músculo. Aqui no pescoço, né? Mesma coisa lá. A ejaculação precoce é a mesma coisa, controlar a musculatura, controlar Então, para quem tem ejaculação precoce, já sabe que é um dos exercícios essa brincadeira ali que eu achei interessante. Está fazendo xixi, segura. Segura. Certo. Bom, para o homem é mais fácil que para a mulher, né? Para o homem, não sei te dizer. Te peguei. Precisamos de uma mulher aqui. Precisamos de uma mulher para saber, né? Brincadeira. Bom, mas aproveitando aqui também, a Mary ainda confirmou ali na pergunta dela que o sobrinho neto, nasceu com 30 centímetros de intestino delgado e 30 centímetros do intestino grosso, quando na verdade o intestino delgado ele tem cerca de 60 centímetros, né? Então ele teria nascido com metade do intestino delgado. Eu não me lembro especificamente no recém-nascido, não tenho, eu fico de revisar para vocês o tamanho aproximado do intestino delgado no recém-nascido, né? Mas eu vou ficar devendo essa pergunta, eu fico Mas não deve dar problema maior, assim, a criança vai
para o futuro não deve dar problema, porque eu tive um exemplo na própria família, por exemplo, minha irmã mais nova lá, ela teve que tirar parte do intestino delgado e não teve problema algum. Hoje ela come tudo normalmente, não. Sim, tem situações que precisa se fazer. A gente falou semana passada aqui sobre diverticulite, né? Tratamento para diverticulite. Até cito esse exemplo aqui da minha irmã, né? Que correu um grave risco de vida em razão de uma lipoaspiração. Né? Então, as mulheres aí que têm essa de fazer lipoaspiração, eu tenho caso de família que quase que nós perdemos uma irmã e hoje tenho certeza que ela sabe que aquilo lá é uma grande bobagem. Né? E, em consequência, ela teve que tirar parte do intestino delgado. Deu infecção hospitalar gravíssima e precisou retirar parte do intestino. É um procedimento cirúrgico, né, Fernando? E como todo e qualquer procedimento cirúrgico tem seus riscos. Eu tenho por característica minha pessoal e quando converso, porque como médico eu na verdade sou um consultor de saúde, né? As pessoas elas vêm se orientar, pedir é como se fosse uma consultoria, uma orientação, né? Eu trabalho muito na lógica da prevenção quaternária, que eu já falei aqui, né? E a prevenção quaternária é assim, evitar... a prevenção quaternária é quando a gente se previne de um procedimento desnecessário. Certo. Então, a prevenção quaternária serve para fazer um exame. A gente daqui a pouco vai falar sobre cefaleia. As pessoas, quando têm dor de cabeça, a primeira coisa que pensam assim, eu queria fazer uma tomografia, né? Poxa, seria inviável fazermos tomografia para todas as pessoas que têm dor de cabeça, mas não é por questão de custo e de evitar que a pessoa tem que lembrar que no momento que ela vai fazer uma tomografia, ela está sendo exposta a uma radiação, né? Então, assim, a gente tem que ter uma indicação bem clara para aquilo ali, porque a gente está expondo a pessoa a um risco também. Certo, não é só benefício que vem. Se fosse só o benefício, não teria problema nenhum, né? Vamos fazer quantas mamografias forem, e não é bem assim. Existem riscos naquilo. Então, quando a gente fala de procedimentos cirúrgicos, também todo procedimento cirúrgico tem seu risco. Então, que as pessoas avaliem bem os prós e contras, as reais necessidades daquilo, porque eu tenho que estar preparado para o revés. Esse é o problema, né? E muitas vezes isso não é conversado no ambiente médico. E é verdade. Potenciais. Quando você faz uma mamografia, eu explico. Eu procuro seguir a lógica do que realmente é indicado. Esse tema é polêmico da mamografia, por exemplo, da mamografia. Mas hoje o que diz a ciência? Não é o Carlo que diz. O que diz a ciência médica mundial? Mamografia como estratégia de rastreamento populacional, ou seja, vamos fazer o exame independente da pessoa ter sintomas ou não, deve ser feito a partir dos 50 anos, de 2 em 2 anos. Eu não tenho medo de falar isso aqui na rádio, porque eu estou embasado pela ciência atrás de mim aqui. Se alguém vier me questionar, eu mostro a recomendação médica internacional baseada em estudos que avaliaram riscos e benefícios dessa estratégia. Mas por que, doutor, está falando isso? Porque se fossem só benefícios, identifica nódulos, identifica precocemente e tal, não teria problema nenhum expor as pessoas a inúmeras mamografias. Mas existem vários estudos que já têm mostrado, inclusive, associação com algumas doenças de neoplasias, cânceres, inclusive, gerados pelo excesso de radiação, né? Ou então, quando a pessoa apresenta um falso positivo. O exame deu alterado, mostrou um nódulo lá e aquilo ali desencadeou toda uma investigação, fez biópsia quando não fez uma retirada da mama e quando não teve até uma complicação como essa, ou até mais grave, que a pessoa vira a falecer na mesa cirúrgica e vai ver lá, não era câncer. Então, os estudos, eles têm que avaliar isso, os potenciais benefícios e os potenciais riscos. E estudos sérios que fizeram isso mostram que os benefícios eles superam os potenciais riscos em mulheres com mais de 50 anos, de 2 em 2 anos. Mulheres sem fator de risco. Eu estou falando de rastreamento. Rastreamento é assim, você está ali, lépido e faceiro, não está sentindo nada, e eu vou te submeter a uma intervenção. Tá? O Fernando vem consultar comigo, não está sentindo nada. Eu vim para fazer uma revisão, doutor, mas está sentindo? Não tenho nenhum sintoma. Aí eu peço uma lista de exames para ti, eu estou submetendo a uma intervenção. A mesma coisa da mamografia. Então, é diferente de uma mulher que está nos ouvindo,
fez lá, se palpou, fez o autoexame e palpou uma alteração. Ela vai procurar o profissional, aí não é rastreamento, ela achou uma alteração ali e vai fazer uma investigação. E quando a gente fala de rastreamento, Fernando, a gente está falando de milhões de pessoas. O Brasil tem quase 200 milhões de brasileiros. Se a gente levar em consideração que a metade é mulher, 100 milhões de mulheres, se a gente levar pegar por faixa etária, a gente está falando de 45, 50 milhões de mulheres com mais de 40 anos, com mais de 50 anos. Então, nós estamos submetendo milhões de pessoas a uma intervenção. Isso é prevenção quaternária. Para fazer isso, a gente tem que fazer embasado, a gente tem que fazer tendo certeza que o benefício que vem em decorrência daquilo é maior do que um eventual risco, né? É difícil falar sobre esse tema, é delicado, mas é importante. E eu puxei isso pelo exemplo que tu trouxe da cirurgia de lipoaspiração, que a tua familiar, né, teve uma complicação depois. A questão é que assim, a gente tem que estar ciente que sempre que a gente é exposto a uma intervenção, muita coisa boa pode acontecer dali, mas a gente pode ter complicações, né? Então, isso tem que estar bem claro, é uma balança que tem que estar aqui na nossa imaginação e a gente tem que botar nessa balança e pesar. E aí tomar a decisão. E essa decisão ela deve ser sempre compartilhada com o seu profissional, com o seu médico, mas levando em consideração a sua opinião, que é muito importante. Certo. Deixa eu atualizar aqui, nós estamos com o Dr. Carlos Hackman no quadro Pergunte ao Doutor. Deixa eu atualizar as informações, primeiro aqui da Maria Aparecida, 63 anos, né? Ela diz que desde pequenininha teve dificuldade de respirar, mas somente com 60 é que a médica informou para ela. Ela começou com as dificuldades que ela está apresentando agora, com muco constante e dificuldade de respirar, de puxar o ar. E a médica disse realmente que ela tem esse quadro clínico, como ela diz aqui. Outra coisa, a Mary também coloca aqui que o caso do sobrinho neto dela, né? Ele não segura a comida no estômago porque falta um pedaço do delgado, absorve os nutrientes da comida. Só se alimenta por sonda. Comida via oral, ele come e logo vomita. Eu vou dar uma boa revisada sobre isso, Mary, e trago mais informações para a gente debater aqui no nosso próximo programa. Nós temos aqui a pergunta da Mary Barbosa, da outra Mary, né? A outra Mary diz assim, tenho enxaquecas horríveis e muita dor nos olhos. Uso óculo 3,25 no esquerdo e 2 no direito. Em dias de crise não suporto barulho e a luz de qualquer espécie. Já fiz vários tratamentos e não consigo resolver. Perfeito. A Mary Barbosa traz para a gente uma pergunta sobre cefaleia, né? E mais especificamente com característica de enxaqueca. O quadro que a Mary descreve, e que os ouvintes acabaram de ouvir o Fernando relatando, ele tem uma característica bem típica de ser enxaqueca. Mas aqui vale a pena a gente já começar e separar essas informações. É muito comum as pessoas darem nome de enxaqueca para toda e qualquer cefaleia, que é dor de cabeça. Né? Enxaqueca é um dos tipos de cefaleia. Nem toda cefaleia é enxaqueca, nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Agora, com certeza, toda enxaqueca é uma cefaleia, né? O contrário vale, mas nem todo. Por quê? Porque a gente tem outros tipos de dores de cabeça, de cefaleia. Um dos mais comuns é a enxaqueca, que se manifesta, bem como a Mary está nos descrevendo aqui, em dias de crise não suporta o barulho e luz de qualquer espécie, né? Ela tem fotofobia, que é essa não suportar a luz, a claridade, e fonofobia, que é o do barulho, do som, né? O som incomoda. Poderia ainda ter algumas outras descrições, né? Muito provável o tipo da dor, que geralmente acomete mais um lado da cabeça. Muitas vezes vem associado com náusea e vômitos. Em algumas vezes a pessoa manifesta também sintomas que nós chamamos de aura. Auras são aqueles sintomas, quem tem enxaqueca, porque a enxaqueca ela é uma cefaleia crônica, né? A pessoa tende a repetir o quadro, ela é mais comum, mais uma coisa que é mais comum nas mulheres, apesar dos homens também apresentarem.
ela é um tipo de dor de cabeça de origem desconhecida, uma dor que não tem uma causa específica neurológica. Você faz um exame de imagem, não que deva ser feito a qualquer... Né, a gente já falou sobre isso agora há pouco, mas faz um exame de imagem, não aparece nada lá, não tem uma lesão cerebral, não tem uma causa, uma compressão causando aquela dor de cabeça. Então, a enxaqueca ela tem essa característica, ela é crônica, ela é mais comum nas mulheres, ela começa geralmente na segunda, ali pelos 20 anos de idade, né? Tem um componente familiar, geralmente a pessoa relata que na família teve minha mãe ou o irmão com história de enxaqueca. Começa ali pelos 20 anos, muitas vezes vai até os 40. Esse é o quadro típico, tá? Vai até uns 40 e ela pode desaparecer sozinha. Lá pelas tantas a pessoa diz: eu não tive mais enxaqueca na minha vida. Então, essa dor, ela tem essa característica de ser, na maioria das vezes, unilateral, só de um lado, né? Um início gradual, se manifesta com a tal da aura que eu estava falando. O que são auras? São sintomas preliminares. A pessoa sente uma náusea, um mal-estar, ela não está com a dor de cabeça ainda, mas ela já sabe, está chegando a minha enxaqueca. Eu vou ter essa dor, vai começar. E a aura muitas vezes se manifesta um pouquinho antes, um dia antes, algumas horas antes. Começa de manhã. Escotomas, que são aqueles brilhos na visão, a pessoa vê umas luzinhas na visão, aparecem escotomas, sinal de que a enxaqueca está chegando, né? Então ela tem essa característica. Eu falei que nem toda enxaqueca, nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça, ela tem o nome também de migrânia, para quem ouvir falar, e enxaqueca, migrânia, a mesma coisa. Um outro tipo de dor de cabeça é a cefaleia tensional. Essa é a mais comum. Na verdade, o tipo de dor de cabeça mais comum é a cefaleia tensional. A cefaleia tensional, como o próprio diz, ela é uma dor de cabeça que se manifesta em decorrência da tensão dos músculos que recobrem o nosso crânio, né? A tensão, ela se manifesta como um aperto. A pessoa diz assim, como se estivesse apertando a cabeça. Ela pode ser bilateral, já é diferente da enxaqueca, que é mais de um lado só, né? Ela pode ser bilateral e ela tem essa relação muitas vezes com o estresse, com a tensão, ou seja, trazendo para a linguagem para todo mundo entender. Assim como eu fico com dor no pescoço, porque eu estou tenso hoje, é um dia que eu estou mais preocupado, mas estou fazendo alguma atividade mais tensa, mas eu contraio a musculatura do pescoço e eu fico com aquela dor cervical. A dor da cefaleia tensional, ela também é em decorrência da contratura dessa musculatura que leva a um aperto. Tem pessoas que têm com frequência, as pessoas podem ter bruxismo, uma série de outros fatores. Esses dois tipos, pessoal, respondem por 90% das dores de cabeça, que é um dos sintomas mais comuns no consultório médico, né, dor de cabeça. Depois tem outros tipos específicos, cefaleia em salvas, cefaleia do trigêmeo, e assim vai, né, ou em decorrência de alguma patologia específica, ou de algum até tumor ou lesão assim. Mas a imensa maioria das dores de cabeça se enquadram nessas duas características, nesses dois tipos, podem ser identificados com uma boa anamnese, que é uma boa entrevista médica, detalhando os sintomas para entender isso, com um bom exame físico, examinar a pessoa, e muitas vezes não são necessários exames complementares. Os exames de imagem, né, a gente, em alguns casos, precisa pedir, mas existem alguns sinais de alerta que fazem com que o médico pense em propor, né, os exames de imagem, né, sinais de mudança do padrão da dor, uma dor que se manifesta de forma muito abrupta e não era o comum, e assim por diante. É sempre importante fazer uma boa avaliação com o seu médico, né, e para fazer uma revisão completa. Eu sempre falo muito aqui sobre alimentação, sobre o padrão de alimentação, dia a dia, atividade física, como está a vida da pessoa. Tudo isso tem que levar em consideração, né, porque todas essas coisas podem piorar os sintomas de dor de cabeça, né? Então, seria basicamente isso, a gente entender o que é enxaqueca.
Tratamento Agora, muitas vezes faça por medicação preventiva, para prevenir a crise, tratamento para crise, vai depender de cada caso, né? Bom, é justamente o que eu ia comentar, porque eu passei por um processo desses assim, e aí, depois de muitos exames mesmo, é que se foi descobrir que era a tal de intolerância à lactose. Né? E aí eu tive que cortar os derivados todos de leite. Tinha a ver com o fator da alimentação, por isso que todo e qualquer problema ele deve ser muito bem avaliado do ponto de... Né, se eu te atendo pela primeira vez, Fernando, eu praticamente não sei nada de ti, eu não te conheço, então eu preciso de conversar contigo com tempo, com calma, fazer uma história completa, entender o teu sintoma, como que ele se manifesta, se ele está associado, entender o teu padrão de vida, o teu padrão de alimentação, o teu padrão de relações, por exemplo, como está o teu dia a dia, como tu está do ponto de vista psicológico, né? Como que está o teu sono. Todos esses fatores, e na cefaleia, não estou falando de enxaqueca, na cefaleia, tudo isso é muito importante. A partir daí a gente define qual que é o diagnóstico. Isso aqui, né, essa situação parece mais enxaqueca mesmo, e entender tudo isso é muito importante, porque às vezes o problema pode estar ali na minha alimentação, no teu caso, né? Na alimentação, no meu padrão de vida, no tipo de atividade que eu faço, né? Na medicina chinesa, e na acupuntura, a gente leva muito essas coisas em consideração, né? Entende lá as características da cefaleia no raciocínio da medicina chinesa, e aí tem todas essas abordagens devem ser feitas, né? A acupuntura ajuda muito, né? Mas ela é um adjuvante no tratamento, né? A pessoa tem que ser vista por um todo, como que está se alimentando, como que está dormindo, como que, né, faz ou não faz atividade física, como que está a sua higiene pessoal ali, que a gente fala aqui, né? O seu dia a dia, a sua vida, os seus relacionamentos, né? Relacionamento com os seus familiares, com o marido, com a mulher, com os filhos, e no trabalho, uma série de coisas, né? Precisa ser uma abordagem bem profunda. E aí, lembrei aqui, vai a dica. A dica é que a pessoa construa o que a gente chama de diário da cefaleia, né? Como é importante, todas essas informações são importantes, anote. Pegue um caderninho e comece a anotar o padrão da dor, que horas começou, tem ou não relação com a menstruação, né? Uma série de coisas. Para você conseguir identificar o que pode ser feito, né? Você conseguir identificar, ou junto com o seu médico, conseguir identificar o que pode ser feito para mudar esse padrão e para resolver esse problema. O diário da cefaleia é uma coisa muito importante. A Mary Barbosa está agradecendo aqui, diz que foram esclarecedoras, que foi esclarecedora a fala do doutor. Muito bom, parabéns, muito obrigado, doutor. Obrigado, Mary. Legal, né? Obrigado a você. Obrigado para você também aí pela participação, né? A participação de vocês é que nos estimula aqui, tanto eu quanto o Fernando. Verdade. Toda semana e essas respostas rápidas, né? Isso é muito legal. Noeli também, obrigado pela tua participação. A Maria Aparecida, a outra Mary aqui também, né? Nossa companheira de todos os dias, a todos que participaram do quadro Pergunte ao Doutor. Claro que tem outras perguntas que podem suscitar aí, né? E aí fica em aberto. Durante a semana o pessoal pode começar a nos mandar, né? Porque, com certeza. Ali no Fala Gravatal, você pode pedir para incluir o teu telefone no nosso Fala Gravatal, né? Que ali o Dr. Carlos também está. Na medida em que você manda a pergunta lá, já está automaticamente, ele já está copiando, faz uma cópia. Exatamente. Claro que lá no Fala Gravatal vários assuntos são discutidos, né? Política, economia, tempo, previsão do tempo, então várias coisas são discutidas. Mas eu leio todas, Fernando, e justamente se as pessoas mandarem por ali, com certeza eu pesco a pergunta ali e já trago para uma... É só você passar um recado pedindo para incluir lá no WhatsApp do Fala Gravatal, a gente já inclui, você já pode fazer as perguntas que quiser. Se não, faça como esses companheiros fizeram aqui, ou manda pelo WhatsApp ou manda pelo Facebook também. Mas é tão boa essa relação, essa resposta dos ouvintes, né? E a gente já conhece as pessoas aqui pela rádio. Nós temos que ver se no próximo evento que a gente for organizar, vamos chamar todo mundo, vamos nos encontrar, vamos nos conhecer pessoalmente também. Ainda não temos aí nenhum plano em ação, mas a gente já tinha que pensar agora para o mês de junho alguma atividade como aquela que a gente fez no dia 24 do filme que a gente viu lá no Salão Comunitário das Termas. Pois é, doutor. Voltando, fazendo uma análise rápida lá, se discutiu exatamente a questão do sobrepeso, né? Que é hoje um grande problema e os pais não estão muito preocupados com isso, né? Sobrepeso, obesidade e a questão, né, da alimentação na infância, né? Quem não assistiu, pessoal, eu reitero
a sugestão, o filme Muito Além do Peso, ele está disponível no próprio site do filme, que é muitoalemdopeso.com.br, para que todos assistam e tenham uma visão e façam reflexões sobre aquele assunto que envolve a questão da alimentação nas crianças. E que, indiretamente, reflete em todos nós adultos também. Bom, quero agradecer então ao Dr. Carlos Hackman, quero agradecer também o auxílio do Kelvin Amaral aqui no estúdio, né, dando suporte na produção do programa. Esse quadro é apresentado todas as terças a partir das 10 da manhã e reapresentado no sábado a partir da 1 da tarde. Conferir, ver se foi gravado direitinho ali para a gente poder reproduzir depois no sábado à tarde. Tá? Certo. Muito obrigado, doutor. Grande abraço, fica com Deus. Obrigado, Fernando. Um abraço a todos vocês.